todos. Estamos continuando o nosso estudo sobre o livro do Deuteronômio e hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do livro preparado pelo Serviço de Animação Bíblica Catequética. Então, nós estamos vendo o tema A Solidariedade para com o Irmão Necessitado. Está lá no capítulo 15 de Deuteronômio, no versículo do 7 ao 11. Como é que é manifestada essa solidariedade a partir desse texto bíblico? Então, nós sabemos que no Pentateuco, além desse código deuteronômico, existem mais dois grandes códigos, O Código da Aliança, que está em Êxodo, no capítulo 20, do 22 ao 23, 19, e o da Santidade, que está lá em Levítico, no capítulo 17 a 26. Então, o Código Deuteronômico é aquele que mais apresenta orientações, referentes às relações sociais, à fraternidade e à prática da justiça, sobretudo com atenção especial aos pobres, aos estrangeiros, o órfão e a viúva, ou seja, aqueles que são mais desprotegidos na sociedade. Então, o tema por si só já nos lembra e nos leva a refletir e a pensar que são esses os necessitados e excluídos da nossa sociedade. Então, esses requerem a nossa solidariedade, requerem a nossa atenção, requer, digamos, de cada um de nós um olhar especial para esses nossos irmãos. Então, esse código que nós estamos vendo, pode ser dividido em três blocos. O primeiro contém as leis referentes às relações para com Deus. Então, nós podemos conferir em Deuteronômio, no capítulo 12, versículo de 1 a 16, o versículo 17. Capítulo 17. No segundo, nós temos as leis que determinam as principais instituições de Israel. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 16, 18 até o 18, 22. Por fim, o terceiro bloco, encontramos as leis que regem as relações humanas sociais, que está entre os capítulos 19 a 25. Com relação a essa solidariedade, a finalidade principal dessas leis é regulamentar a vida humana e a vida da comunidade, estabelecendo qual é a justiça, qual é a justa justiça com Deus e com as pessoas. Neste tema de hoje também nós estamos refletindo sobre a centralidade do culto. O livro do Deuteronômio chama muito a atenção ao povo de Israel a voltarem o seu coração unicamente para Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro. Então, o lugar escolhido para ser a morada do Senhor, o Templo de Jerusalém. É neste templo em que todos podem se reunirem e voltarem os seus corações para Deus. Aqui nós já encontramos a centralidade do culto. Também são determinados ritos de forma especial, os de purificação que devem ser realizados nesse santuário central. As leis que visam manter a unidade do culto, sendo esta derivada da unidade de Deus, exige de todos aqueles que são convocados a fazer parte da comunidade o abandono de práticas idólatras, do culto a outras divindades. Então, a idolatria aqui não se trata
de adorar a imagens, como nós costumamos falar no cotidiano nosso. Mas é justamente abandonar a práticas, a adoração a outros deuses, a deuses estranhos. Então aqui, nessas leis, eles condenam diretamente nessa prática idólatra. Então a idolatria, porém, não pode ser entendida como adoração a imagens, né? A idolatria significa abandonar o verdadeiro Deus, o Deus que quer salvar o povo de Israel, o Deus que quer libertar este povo da opressão. Então, depois desta introdução, nós podemos perceber que os religiosos e humanitários do povo, né, que está lá em Deuteronômio no capítulo 14, 22, 15 e 23, em formas de leis referentes ao dízimo, está em Deuteronômio no capítulo 14, 22 a 29, o perdão das dívidas, a libertação dos escravos, está lá em Deuteronômio no capítulo 15, de 1 a 18, e a consagração dos primogênitos, em 15, 19, 23. E isso aqui, essas citações, se trata da centralidade do culto e da idolatria que acontecia naquela época. É possível perceber também neste tema que nós estamos estudando, né, as instituições existentes em Israel. Então, nós encontramos lá no livro do Deuteronômio, né, muitas instituições. Encontramos também as leis que determinam, né, as funções e aquilo que seria os representantes da comunidade. Então nós encontramos os juízes, como já citei antes, os reis, os sacerdotes levitas e os profetas. Essas leis servem justamente para ajudar essas instituições a também a funcionarem bem, a desenvolverem cada um o seu papel. Então nós encontramos, a primeira lei prescreve a função dos juízes, né, que é estabelecer a justiça entre os membros da sociedade e legislar a criação de um tribunal central. Isso nós vamos encontrar em Deuteronômio no capítulo 17, do 8 ao 13. A segunda instituição é a do rei, que tem uma função administrativa, sendo responsável pelas questões de política interna e externa. A outra é os sacerdotes levitas. A terceira instituição tem a missão de garantir a transmissão das normas disciplinares e da tradição religiosa. Por fim, nós temos também os profetas, que são escolhidos por Deus com a vocação de ajudar o povo a ser fiel à aliança e a cumprir a vontade divina. Então, essas instituições são criadas nesta sociedade, e essas instituições servem justamente para ajudar o povo a viver a vida. Contudo, tendo consciência de que nenhuma dessas instituições estão acima da lei. A lei está acima de todas elas. Isso é algo importante. A outra coisa que nós vamos encontrar no livro do Deuteronômio é justamente as leis de conduta social. Nós sabemos que toda lei serve para a convivência social, para o bem-estar social das pessoas individualmente e da sociedade, do grupo em geral. Então, o terceiro bloco do Deuteronômio inicia-se com a descrição das cidades de refúgio e a prevenção contra falso testemunho nos processos judiciários. As cidades de refúgio eram escolhidas entre as cidades de Israel com o objetivo de proteger o assassino. Então, às vezes tinha alguém que cometia um assassinato e ali tinha algumas cidades de refúgio para aqueles que cometiam, esse tipo de
assassinato. Contudo, o resgatador era um parente próximo da pessoa assassinada que tinha o dever de matar o assassino para resgatar o sangue da vítima. Então, todo aquele que cometia um assassinato contra alguém, né, logicamente, a lei aqui dava a liberdade daquela família, de um parente daquele que foi assassinado, matar aquela pessoa para resgatar o sangue do parente que havia sido assassinado. Então, a lei aqui era severa com relação, né, a isso. É claro que essa lei, né, partia da ideia de que a terra ficava contaminada com o sangue derramado e só seria purificada se o sangue da vítima fosse resgatado com a morte do homicida. Então, eram muito severas as leis em Israel, sobretudo aquelas que nós estamos conhecendo neste livro do Deuteronômio. Então, as leis relacionadas ao homicídio seguem aquelas sobre a guerra. Essas leis estabelecem como devem ser as atitudes do guerreiro israelita. Nós podemos entender melhor fazendo a leitura que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, o versículo de 1 a 9. Nós somos convidados a fazer essa leitura para podermos compreender como é que essa lei era aplicada na realidade, né, no cotidiano. Outra coisa importante que nós podemos encontrar é as leis, né, de solidariedade. Essas leis de solidariedade nós encontramos lá em Deuteronômio, no capítulo 15, o versículo de 7 a 11. Como era manifestada a solidariedade entre aquele povo. Então, para o autor, né, do Deuteronômio, o ideal seria não existirem pobres em Israel. Isso está lá no capítulo 15, o versículo 4. Visto que o povo é chamado a ser fiel à aliança e a agir conforme os mandamentos, sendo essa a vontade de Deus. Nós encontramos sempre ali no livro do Deuteronômio que Deus resgata este povo, escolhe este pequeno povo, né, Israel, que é essa pequena cidade, esse pequeno lugar. Deus escolhe este povo e tem a missão de libertar este povo. Obviamente, ele vai conduzir este povo a uma terra prometida, onde vai correr leite e mel, onde esse povo não vai passar mais pelo sofrimento, pelas necessidades. Então, logicamente, se entendia que este povo não deveria ser pobre, porque seriam abençoados pela graça de Deus. Então, desse modo, a bênção divina descrita no Deuteronômio é condicionada ao comportamento ético e à eliminação da injustiça. Está lá no capítulo 15, de 4 a 5. Sendo a pobreza resultado do desrespeito às normas e aos estatutos divinos no convívio social. Por isso, o povo é sempre lembrado de que deve ser solidário, fraterno e ajudar os necessitados da sociedade. Então, é claro que aqui no livro é perceptível de que a pobreza é fruto dessa desobediência para com Deus. Então, todos são chamados a serem obedientes a Deus, e aí aqueles que são desobedientes, logicamente, pode ser que caiam na pobreza, mas mesmo assim a comunidade é chamada a ajudar, a ser solidário. Então, ser solidário com o irmão, tratar com dignidade, libertando de suas dívidas no 7º ano. Essa atitude é motivada pela experiência de que o povo fez ao ser libertado das mãos do faraó no Egito, ao ter recebido a terra de Canaã como dom de Deus. Então, esse 7º ano, né, digamos, alguém tinha uma dívida com determinada pessoa e, digamos assim, após 7 anos, essa dívida era prescrita, né? Essa dívida seria aniquilada, seria esquecida. Esse 7º ano vai dar origem, né, o ano sabático. É o ano sabático.
Então, o ano sabático tinha uma data fixa no calendário de Israel, acontecia a cada 7 anos. Assim, o israelita é aconselhado a não endurecer o coração. Lá no capítulo 15, no versículo 7, por medo de não receber o dinheiro de volta, por causa da prescrição da remissão das dívidas quando o irmão pede um empréstimo em um tempo já próximo do ano sabático. Então, mesmo que alguém estivesse próximo do ano sabático e pedisse algo emprestado e chegasse ali, o livro do Deuteronômio orienta a perdoar também aquela dívida que está próximo do ano sabático. A não endurecer o coração, a ser também misericordioso. Então, as leis destinadas ao ano sabático não visam legitimar um sistema de empréstimo sem devolução, mas regulamentar a prática da escravidão causadas pelas dívidas contraídas, bem como superar a opressão entre os israelitas, garantindo a libertação do oprimido. Essa libertação é motivada pela experiência fundante de Israel como povo de Deus. Está lá no capítulo 26, de 1 a 11. Esta é basicamente este tema que nós estamos discutindo, né, sobre a solidariedade ao próximo. Essa solidariedade consiste em perdoar também as dívidas, as faltas do próximo. Ao mesmo tempo, nós vimos a prática da justiça, como acontece se alguém cometia algum crime. Nós vimos como é que se comporta cada instituição, que é apresentada no livro do Deuteronômio, e nós somos convidados também hoje a olhar para a nossa realidade, para o nosso tempo, e percebermos como é que esta palavra de Deus inspira, né, a cada um de nós. É claro que todo o contexto bíblico foi escrito em um tempo, né, a partir da realidade de um povo. E hoje nós somos convidados a atualizar. É claro que não vamos praticar a justiça com as nossas próprias mãos, né? Nós estamos vendo como era que acontecia naquela época. Mas hoje, né, claro que com a presença de Jesus, né, a realidade muda também. Hoje, no nosso tempo, a realidade é completamente diferente. Como é que essa meditação, como a palavra de Deus, como o livro do Deuteronômio está me levando a refletir sobre a minha vida, sobre a minha caminhada? Como é que nós estamos nos sentindo como povo de Deus hoje? Sabemos que vivemos uma realidade muito complexa na nossa sociedade, quantas e quantas dificuldades, quantas e quantas pessoas aí não estão sofrendo, e aí nós somos chamados a exercer, né, essa solidariedade com os necessitados, com os nossos irmãos, a partilhar também do pouco que nós temos, né? Seja algo material, seja também uma palavra amiga, algo necessário para o conforto, né? Seja espiritual, seja também material, daquele nosso irmão que está sofrendo, que está necessitando. E obviamente nós temos essa oportunidade, né, dessa meditação, de abrir também os nossos olhos e o nosso coração. Sejamos, né, casais comprometidos com a meditação da palavra de Deus, com a escuta da palavra de Deus, né, atualizando também essa palavra no cotidiano da nossa vida, né? Nós falamos muito que a nossa igreja não utiliza tanto a Bíblia, mas será que nós estamos utilizando realmente a nossa Bíblia? Está aí presente mais um ano, mais um mês dedicado ao estudo bíblico, e nós temos a oportunidade, né, de abrir a nossa Bíblia e de começar a fazer a leitura, a fazer a meditação dessa palavra, atualizando no cotidiano da nossa vida. Então, que o Senhor Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos dar continuidade, né, desse aprofundamento no próximo vídeo.